Nessa semana nós lemos duas parashot, Parashá Ahareimot, Parashá Kedoshim. Parashá Ahareimot vai falar principalmente dos serviços de Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, o dia em que o Kohen Gadol, pessoa mais sagrada do povo judeu, vai entrar no Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado do mundo, aquele lugar onde ficava o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada. Então é uma parashá que vai falar sobre santidade, sobre esse dia tão sagrado de Yom Kippur. Já parashá Kedoshim, como o nome já diz, Kedoshim, Kedoshim Tiu, sejam pessoas sagradas, pessoas santas. A gente poderia pensar que de novo vai falar de coisas muito grandiosas, como a gente falou na parashá Ahareimot, sobre Yom Kippur, sobre um dia muito especial, um momento especial, mas não, a parashá Kedoshim fala de detalhes do cotidiano, de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa honesta, de não maltratar ninguém, de não fazer lashon hará, não difamar as pessoas. Então, para mostrar para a gente que santidade também se adquire no dia a dia, nos pequenos detalhes do cotidiano, a gente pode se transformar em pessoas muito elevadas. Um dos versículos que chama atenção na parashá Kedoshim é justamente Lo tisne et achicha bilvavecha, não odeie o seu companheiro no seu coração, Oreach toriach et amitecha, você deve chamar a atenção do seu companheiro, Velotissa alav het, e que a transgressão não caia sobre ele quem? Sobre a pessoa que deu a bronca, sobre a pessoa que está recebendo a bronca. Vamos entender o que esse versículo aqui está ensinando para a gente. Tem algumas perguntas. Primeira pergunta está falando aqui, Lotis netahicha bilvavecha, não odeie o seu companheiro no seu coração. Quer dizer, tem algum ódio que sim é permitido, não pode odiar no coração, mas que ódio que sim a Torá fala que parece que poderia ter. E o que isso tem a ver com a continuação do versículo? Oreach toriach et amitecha, dê uma bronca, chame a atenção do seu companheiro, Velotissa alav het, que a transgressão não caia sobre você, sobre ele. O que a Torá ela está ensinando aqui com esse versículo, que a gente vai ver, é um versículo de extrema importância para a nossa vida, para a gente poder viver com as pessoas de uma maneira mais harmônica. Os nossos sábios explicam que, na verdade, o ódio que está sendo falado aqui nesse versículo, a transgressão que a pessoa pode fazer é se ele guardar ódio no coração. O que quer dizer? Ele foi machucado, alguém falou feio com ele, alguém prejudicou ele, e ele fica guardando esse ódio dentro dele. É sobre isso que a Torá está falando. Óbvio que nenhum ódio ele vai ser permitido. Ódio é um sentimento muito ruim, é um sentimento que destrói o ser humano, que destrói o mundo todo. Então, obviamente que nenhum ódio é permitido, mas se a pessoa ela fica guardando as coisas, se ela não expressa o descontentamento dela. Quando a gente fala ódio, a gente já imagina ideia de pessoas se batendo, pessoas se matando. Não, qualquer desentendimento, qualquer mágoa, isso já pode gerar um sentimento de ódio. Então não estamos falando de coisas extremas. No nosso dia a dia, quantas vezes a gente fica chateado com alguém, até mesmo falta de empatia pela Torá, já é considerado um certo nível de ódio. Então a Torá está falando para a gente, não guarda no coração. O passuco, o versículo, ele segue justamente depois do ódio no coração, fala para a gente a Torá, Oreach toriach et amitecha, vai lá tirar satisfação, obviamente de uma maneira educada, vai expor para a pessoa, alguém te machucou, alguém falou feio com você, alguém fez um ato que te prejudicou, vai falar com a pessoa, vai expressar, obviamente da maneira correta. Se alguém gritar de volta com o outro e falar feio, você também está fazendo a transgressão que aparece aqui na nossa parashá, de guardar rancor, de se vingar da pessoa. Não é isso que a gente está falando. Vai com tranquilidade, conversa com a pessoa, expõe o teu lado, como te machucou, isso que você passou, a forma que a pessoa falou, o que a pessoa te falou, mostra para ela que isso machucou. Fala pra gente o Or HaChaim HaKadosh, quando você expressa, quer dizer, você tira esse ódio do coração, expressando para a pessoa o que te machucou, o que pode acontecer? Ele fala duas opções. A primeira opção, a pessoa vai te mostrar
que tudo não passou de um mal entendido, não foi nada disso, eu não quis dizer isso, e você que entendeu errado, uau, vai se esclarecer tudo. Uma vez alguém me comentou, uma pessoa que encontrou um conhecido, o conhecido passou reto, nem cumprimentou, ele já ficou na cabeça, uau, o que será que eu fiz? Ele está tão bravo que ele me ignorou. A próxima vez que eles se encontraram, ele perguntou o que aconteceu, e ele falou, não, mas eu nunca fui naquele lugar, eu não estava lá nem naquele dia, nem outro dia. Aqui que ele descobriu era uma outra pessoa que era muito parecida, e ele acabou achando que realmente era uma pessoa e não era aquela pessoa. Uma simples conversa resolveu todo o problema. Fala também o Or HaChaim HaKadosh, outra coisa que pode acontecer, a pessoa que errou, ele não sentiu, ele não sabia que ele machucou tanto o outro, ele não teve a sensibilidade, agora ele vai entender, ele vai pedir desculpas, ele vai consertar, com isso de novo vai voltar a amizade. Aquela pessoa que errou, provavelmente da próxima vez ela vai ser um pouco mais cuidadosa. A gente não está falando de pessoas rechaim, de perversas, pessoas que são pessoas boas, que às vezes a gente tropeça, acorda num mau dia e acaba falando de uma maneira errada com os outros. Aqui a gente está vendo o Or HaChaim HaKadosh está garantindo para a gente, senta, conversa, expõe o seu lado, não guarda no coração. A Torá está falando para a gente, a transgressão é se você guardar no coração, vai virar aqui um ódio gratuito, vai virar uma bola de neve, isso aqui vai tomar proporções horríveis. Tem algumas histórias do Tanar de pessoas que acabaram guardando o rancor e isso acabou terminando em grandes tragédias. Então, tem que falar, tem que conversar, coloca isso para fora e principalmente julga as pessoas para o bem. Isso de conversar com o outro é talvez para ver se não teve um mal entendido. É isso que o versículo está falando para a gente. A gente pode entender isso como a pessoa que está dando uma bronca, ela tem obrigação. Se alguém fez uma coisa errada de acordo com a Torá, eu tenho uma mitzvah de ajudar essa pessoa a não errar mais. E se eu não ajudar a pessoa, sobre mim cai aqui a transgressão que eu podia ter ajudado e eu não ajudei. Foi uma forma de omissão, de socorro espiritual. E essa pessoa daqui para frente, se ela continuar fazendo a transgressão que ela já podia ter aprendido a parar, eu vou ser responsável também por essa transgressão da outra pessoa daqui para frente. Isso é uma maneira de entender, mas tem uma outra maneira de entender. Velotissa alafret, não coloca a transgressão sobre a outra pessoa. Quando você está criticando alguém, você está bravo com alguém, você está chateado com alguém, não seja rápido para jogar a transgressão sobre o outro. O que quer dizer? Dá para a pessoa o benefício da dúvida. Olha, eu queria conversar com você, aconteceu isso, mas eu quero escutar o teu lado, eu quero saber exatamente o que aconteceu. Isso pode evitar muitas brigas, pode evitar a formação de bolas de neve que lá para frente ninguém nem vai lembrar mais como começou a briga e a coisa começa a generalizar e envolve outras pessoas. Para que uma conversa poderia ter resolvido tudo? Olha que história incrível que aconteceu lá em Israel, na cidade de Bnei Brak. Um rapaz e uma moça, eles foram apresentadas por um shadchan, uma pessoa que é especializada em apresentar casais, em tentar juntar casais para eles poderem se casar. Então, um rapaz e uma moça, eles se conheceram, eles se gostaram muito. Depois de vários encontros, eles já viram que eles têm muita coisa em comum. Eles estão dispostos a noivar e, Bezrat Hashem, em pouco tempo, eles querem casar, construir uma nova família. Então, Baruch Hashem, as duas famílias muito felizes. O noivo está feliz que encontrou uma boa noiva, a noiva está feliz que encontrou um bom noivo, eles já vão selar aqui o compromisso. Mas olha o que aconteceu. Uma pessoa muito rica veio procurar o shadchan. Ele tem uma moça americana que vem de uma família muito boa e ele quer agora casar essa moça. Ele está procurando um bom rapaz, ele está disposto a pagar muito dinheiro. O shadchan, infelizmente, o dinheiro subiu na cabeça dele e ele pensou que aquele rapaz que estava para ficar noivo seria um ótimo partido para apresentar para aquela moça cheia de dinheiro. E ele teve uma ideia muito cruel. Ele foi para a família do noivo, falou: olha, Mazal Tov, eu escutei que a coisa está indo bem, mas eu não quero reclamações depois.
eu quero que vocês saibam, a família da noiva está falando mal de vocês pela cidade inteira. Não satisfeito, ele vai para a família agora da noiva e faz exatamente a mesma coisa. Mazal tov, eu estou muito feliz que está indo bem, mas eu não quero reclamações depois. Eu quero que vocês saibam que a família do noivo está falando mal de vocês pela cidade inteira. Obviamente que as famílias ficaram muito chateadas, mandaram os filhos cortarem o relacionamento, não teve noivado, agora aquele noivo, ele está livre para sair com aquela moça rica, mas a vontade de Hashem, ele sempre prevalece. Os dois tentaram sair, não deu certo e agora a moça vai ter que procurar um outro rapaz, e esse rapaz, ele está de novo solteiro e vai começar tudo do zero. Certo dia, o pai do noivo, ele está em casa refletindo, já tinha passado mais ou menos 2, 3 meses da história, e falou, olha, eu não estou entendendo por que o pai da noiva falou mal da gente, a gente não fez nada. Na verdade, o pai do noivo e o pai da noiva já se conheciam de infância na escola, e ele não entende, olha, eu conheço essa pessoa, ele é uma boa pessoa, eu não estou entendendo por que ele fez isso e falou mal da gente. Então ele falou, quer saber? Eu vou tirar satisfação com ele, eu vou conversar com ele, e marcou um encontro, eles sentaram e o pai do noivo perguntou, por que vocês estão falando mal da gente? E o pai da noiva falou, a gente está falando mal de vocês? Ao contrário, falaram pra gente que vocês estão falando mal da gente pela cidade inteira. Imediatamente eles entenderam o que estava acontecendo, eles caíram na real de que na verdade tudo foi um plano muito perverso. Naquela noite aconteceu o noivado, o rapaz e a moça, eles noivaram, Baruch Hashem. Algum tempo depois, eles se casaram e, Baruch Hashem, montaram uma nova família. Quem aparece aqui para cobrar conta? Aquele Shadchan falou, olha, escutei Mazal Tov que ficaram noivos, eu estou aqui cobrando porque fui eu que apresentei eles. Eles foram se aconselhar com o Rav falou, vocês não precisam pagar nada. Ele apresentou e ele desfez, ele perdeu mérito e, além de tudo, é uma mitzvah. Falar para todo mundo não procurar mais uma pessoa tão urachá, tão perversa, para fazer shidduchim, para juntar casais aqui na nossa cidade. Então, olha o que a gente aprende daqui, que incrível. Se o pai do noivo nunca tivesse ido falar com o pai da noiva, eles iam virar inimigos, eles iam guardar um ódio para o resto da vida, e agora resolveu tudo, e isso virou um casamento, uma nova família. Assim acontece quando a gente tenta resolver as coisas sentando, conversando, falando com as pessoas, expõe o que está te machucando, a pessoa talvez vai perceber, ele não tinha percebido, ele não tinha entendido, agora ele vai ver tudo que ele te causou de mal, ou até mesmo vai descobrir, os dois vão descobrir que teve aqui um mal entendido e vai se resolver tudo. Não guarda ódio no coração. Conversa, senta, chama a atenção da pessoa, velot salavret, mas sempre julgando a pessoa para o bem, dá o benefício da dúvida, não joga sobre ele a culpa, calma, senta, conversa, esclarece as coisas, isso vai trazer harmonia para a nossa vida, a gente vai viver muito melhor, com paz, e dessa maneira a gente está contribuindo para o mundo inteiro, ele viver com mais harmonia e com mais paz. Shabbat Shalom.